Olá, mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E é um prazer nós podermos ter esta liberdade de aprender da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque estamos aqui. Senhor, obrigado, Senhor, por essa possibilidade, Senhor, de mesmo distantes estarmos aprendendo da Tua Palavra juntos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, para que cada um que vai assistir essa aula, Senhor, possa, Senhor, estar com o seu coração realmente em Ti, Senhor, para que o Teu Espírito fale, Senhor, aquilo que necessitamos. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o conhecimento de Deus. E nós estamos utilizando como roteiro o livro O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. Nesse livro, ele apresenta 3 conjuntos de temas. E nós hoje vamos estar fechando o primeiro conjunto, que é conhecer o Senhor. Então, nós já estivemos estudando, né, por que o estudo sobre Deus é importante. Nós consideramos se nós somos realmente pessoas que conhecem a Deus. Nós vimos o que significa de fato conhecer a Deus. Nós também pudemos olhar um pouco para a questão da idolatria. E a semana passada nós estivemos nos atentando para a maravilha, né, que é ter tido nosso Deus encarnado em Jesus Cristo. E hoje nós vamos considerar um pouco aqui sobre o mistério, na verdade, da Trindade, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Nós falamos muitas vezes muito pouco sobre o Espírito Santo, principalmente nós, os batistas, muitas vezes não falamos tanto do Espírito Santo, né? Não damos ênfase, muitas vezes, à pessoa do Espírito Santo e nos atentamos mais a Deus o Pai, a Deus o Filho. Mas a verdade é que Deus, ele é trino. Nós temos no latim a palavra trinitas, que significa composição de 3. Nós não adoramos 3 deuses, mas na verdade o coração do cristianismo se baseia na questão da Trindade, né? Nessa questão da tripersonalidade de Deus ter 3 personalidades, 3 pessoas em uma. E é realmente um mistério que a nossa mente humana tem dificuldade para compreender, mas que a palavra de Deus é bastante clara em nos mostrar a tarefa, a ação, né, de cada uma dessas pessoas da Trindade. Então, nós já vimos a pessoa de Deus, né, a quem nós não podemos nem sequer criar uma imagem, criar pensar numa forma, porque qualquer forma seria limitadora desse Deus, o Pai grandioso e maravilhoso. Nós vimos como esse Deus se tornou homem, habitou aqui e teve, né, a sua tarefa de morrer na cruz por nós e nos salvar. E nós temos Deus, o Espírito Santo, que o Senhor Jesus deixou aqui para ser o nosso Consolador, né? E hoje nós vamos olhar um pouco com atenção para isso. Com certeza, João, se estivesse em nossos tempos, não gostaria de ver o pouco, na verdade, que conhecemos sobre o Espírito Santo, porque o seu evangelho faz questão de mostrar, de tornar claro a questão da Trindade. Como nós vimos a semana passada, ele começa falando sobre o Verbo, que o Verbo estava com Deus, mostrando a relação
entre Deus o Pai e Deus o Filho. E ele vai, ao longo do Evangelho, também falar sobre o Espírito. Em João, capítulo 14, versículo 16, ele fala que estava indo, mas que ele ia preparar um lugar, né, para eles na casa do seu pai, mas que ele prometia a dádiva de um outro Consolador. Então, o que nós temos que ter clareza, quando Jesus fala aqui que ele mandaria um outro Consolador, né, é que tudo que Jesus foi para os seus discípulos, ele estava mandando o Espírito Santo para dar continuidade àquilo que ele tinha sido, né? Então, Jesus foi o Consolador, Jesus foi o grande mestre, aquele que ensinou, aquele que consolou, aquele que encorajou, né? Então, todos esses pensamentos de encorajamento, de auxílio, de assistência, de cuidado, de assumir a responsabilidade pelo bem-estar do outro, estão contidos nessa palavra do Consolador. Jesus foi tudo isso, foi o Consolador, né, original. E a tarefa daquele que veio após ele, que ele deixou aqui, né, o Espírito Santo, é de dar continuidade a todo esse ministério. Então, nós temos que apreciar a figura, a pessoa de Deus, o Espírito Santo, porque ele é fundamental para a nossa vida. Todo o amor, todo o cuidado, toda a instrução paciente, né? A provisão que Jesus teve ali para o bem-estar dos seus discípulos, isso o Espírito Santo veio fazer conosco também. João continua no capítulo 14, dizendo que o nosso Senhor continuou a dar nomes ao novo Consolador. Ele é o Espírito da verdade, o Santo Espírito. E isso mostra a divindade do Espírito Santo, né? Ele é o Espírito da verdade, o Santo Espírito. Então, da mesma forma que João apresentou Jesus, né, como divino, o verbo que estava com Deus, ele também apresenta o Espírito Santo dessa maneira divina. Jesus disse que o Pai enviaria o Espírito em meu nome, pois ele era um comissário de Cristo. Então, a profunda relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, né? Nós vemos que o Filho está sujeito ao Pai, porque o Filho é enviado pelo Pai em seu nome. O Espírito está sujeito ao Pai, pois o Espírito é enviado pelo Pai em nome do Filho. E o Espírito está sujeito ao Filho, assim como ao Pai, pois o Espírito é enviado pelo Filho, assim também como pelo Pai. Então, a absoluta relação entre essas pessoas, né? Esse Deus triuno, que está desde o princípio e que cada um deles tem a sua ação. Então, o Espírito Santo na nossa vida, ele é fundamental. Será que existiria evangelho? Será que existiria o cristão se não houvesse o Espírito Santo, né? Qual a importância real que o Espírito Santo tem para nós? E isso é algo que nós devemos sempre pensar, nós devemos estar meditando, não só exaltando a Deus o Filho, que é mais comum a gente conhecer a história da vida de Jesus, a gente falar dos milagres de Jesus, daquilo que Jesus é e fez por nós, né? Mas a importância de estarmos atentos à ação de Deus, o Espírito, em nossa vida. A ação do Espírito Santo, como eu disse, ela é fundamental, né? Em primeiro lugar, sem o Espírito Santo, não haveria Evangelho nem Novo Testamento. Porque quando Cristo deixou o mundo, ele confiou
a sua causa aos discípulos. Ele disse para os discípulos para que eles fossem e fizessem discípulos de todas as nações. E vós também testemunharei. Ele lhes disse lá no cenáculo em João capítulo 15, versículo 27. E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Essas foram as palavras, de Jesus para os seus discípulos. Essa foi a tarefa que Jesus deu aos discípulos. Mas como é que eles testemunhariam se, quando eles estavam com Jesus ali perto, tantas vezes eles tiveram dúvidas tão elementares, Como é que eles agora é que iriam ensinar? Então Jesus deixa claro, Ele providencia para eles o Espírito Santo, que é quem na verdade vai ensiná-los. Ele diz lá em João capítulo 14, versículo 26. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, ele faria conhecido a eles tudo o que Cristo o instruiria para lhes dizer. Assim como Cristo havia tornado conhecido a eles tudo o que o Pai o havia instruído a dizer. Então, o Espírito ia comunicar aquilo que Cristo iria dizer. E o Espírito iria ensiná-los, iria lembrá-los. E é isso que acontece até hoje. Até hoje, quem fala através de nós é o Espírito Santo de Deus. Eu posso testemunhar que muitas vezes, e essa é uma experiência fantástica, Você prepara a lição, mas no momento da lição, você fala muitas coisas que você não tinha preparado para dizer, mas aquilo vem à sua mente. Exemplos bíblicos vêm à sua mente, muitas coisas que você sabe que você está sendo orientada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa é que sem o Espírito Santo não haveria Evangelho, não haveria Novo Testamento. Ele não haveria quem falasse ao coração de Paulo para escrever tudo aquilo que ele escreveu, as cartas todas para aquelas igrejas, o ministério dele, tudo que foi falado nos evangelhos escrito, o Espírito Santo de Deus é quem os instruiu, é quem os fez lembrar, Por quê? Porque ele comunicou aquilo que Jesus queria que ele comunicasse, assim como Jesus fez aquilo que o Pai também queria. João capítulo 16, versículos 12 a 14, ele diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Desta maneira ele dará testemunho de mim, e vocês, meus discípulos, a quem eu envio, e equipados e capacitados por sua obra de testemunho, vós também testemunhareis. Então, é a partir da capacitação do Espírito que é possível testemunhar, Essa é a importância, é a primeira importância do Espírito Santo para toda essa obra da redenção. A verdade é que aquilo que Cristo falou realmente aconteceu, Os discípulos foram guiados pelo Espírito Santo, eles continuaram pregando, eles continuaram falando de coisas que o Espírito orientava a eles. Paulo também escreve sobre isso, ele diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 13. O Espírito
ele testificou aos apóstolos, revelando o Evangelho e o Novo Testamento. Mas o mundo não teria tido nenhum dos dois, né? Nem o Evangelho, nem o Novo Testamento, sem o Espírito Santo. Em segundo lugar, o Espírito Santo é importante porque sem o Espírito Santo não haveria fé e não haveria novo nascimento. Em resumo, não haveria cristãos. A luz do Evangelho brilha, mas o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Um cego não pode ver, né? Um cego, ele não reage a qualquer estímulo de luz. Então, o mundo cegou as pessoas, o pecado cegou as pessoas. E como é que as pessoas podem enxergar? Isso não vem da ação humana, não vem dos nossos argumentos, né? Às vezes a gente acha que um método de evangelismo vai dar conta, mas não, os olhos do cego só são abertos pelo Espírito Santo. Então, se não existisse o Espírito Santo, não haveria novo nascimento. As pessoas não enxergariam a verdade da palavra de Deus. O evangelho pregado não produz convicção a menos que haja uma intervenção do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o Espírito Santo testifica junto à igreja, né? A obra do Espírito é feita através da igreja de Cristo, que anuncia, e o Espírito abre os olhos dos incrédulos, ele abre os ouvidos, né? Ele abre o entendimento das pessoas. É o Espírito Santo de Deus. Então, Deus, o Espírito, tem essa obra magnífica de esclarecer, de clarear para que possa ser entendido o Evangelho. João, capítulo 16, versículo 7 diz: quando ele, o Espírito, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence do pecado. Não são as nossas palavras, não são as palavras do... não, eu vou pegar essa pessoa que eu quero que aceite Jesus como seu Salvador e vou levar lá para o missionário tal, porque ele, quando ele fala, todo mundo se converte, né? Isso não existe. Quem convence do pecado, quem convence, né, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não devemos imaginar que nós podemos provar a verdade do cristianismo pelos nossos próprios argumentos. Ninguém pode provar a verdade do cristianismo a não ser o Espírito Santo pela sua própria obra poderosa de renovação do coração cego. É ele quem renova, é ele quem restaura a vida, é ele quem dá entendimento àqueles que não têm o entendimento. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, Paulo não ostentou em palavras, Paulo não, né, um grande orador que convenceu todo mundo. Não, ele diz aqui que o Espírito é quem realmente falou, né? Então, nós devemos honrar o Espírito Santo de Deus. Nós devemos honrar a Deus, o Espírito, reconhecendo a obra que ele faz na nossa vida. Reconhecendo a sua ação, reconhecendo esse presente que foi deixado a nós de termos o Espírito em nós. Eu estive falando na União Feminina da importância de nós termos o Espírito Santo, né? Eu o comparei a um nutricionista. Ele sabe das nossas carências nutricionais e ele nos indica caminhos na palavra de Deus para que nós possamos aprender aquilo que nós estamos necessitando. Quantas vezes nós lemos um texto qualquer e de repente
a gente é tocado na mensagem que sabemos que veio direcionada para nós. Uma questão de perdão, uma questão de confiança em Deus, várias questões, mas que são direcionadas especialmente a nós. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos instrui, ele nos ensina através da palavra de Deus. Então, nós devemos honrar ao Espírito Santo. Como é que nós podemos honrar o Espírito Santo? Nós podemos honrar o Espírito através da nossa fé, reconhecendo a autoridade da Bíblia, né? O Antigo Testamento, o profético Antigo Testamento e o apostólico Novo Testamento, que ele inspirou. Lemos e ouvimos com a reverência e a receptividade que são devidas à palavra de Deus? Será que quando a gente para ler a palavra de Deus, a gente realmente tem fé naquilo que o Espírito Santo falou àqueles homens para que estivessem ali escrevendo? Né? Esta é uma forma de honrar o Espírito. Nós podemos honrar o Espírito em nossa vida, aplicando a autoridade da Bíblia e vivendo pela Bíblia, independentemente do que alguém possa dizer contra isso. Reconhecendo que a palavra de Deus não pode ser outra coisa senão a verdade. Que o que Deus disse é a sua vontade e que ela se cumprirá. Quando nós reconhecemos, né, essa autoridade da Bíblia, na Bíblia como verdade, na Bíblia como nosso manual de vida, nós estamos honrando o Espírito Santo. Nós podemos também honrar o Espírito Santo em nosso testemunho, quando nós lembramos de que somente o Espírito, pelo seu testemunho, pode autenticar o nosso testemunho. Nós o buscamos e confiamos que ele o faça e mostramos a realidade da nossa confiança. Assim como Paulo fez, né? Deixando de lado os truques da inteligência humana. Quando nós dependemos do Espírito para servir, quando nós entendemos que nós não falamos de nós mesmos, mas que somos usados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós reconhecemos essas coisas, nós estamos honrando o Espírito também em nossa vida. Então, da mesma forma que nós honramos a Jesus, quando nós entendemos que se ele não tivesse morrido na cruz, se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos, né? Se ele não tivesse completado toda a obra dele, nós estaríamos perdidos. Da mesma forma que nós honramos a Jesus, nós devemos honrar a Deus o Espírito por agir diariamente em nossa vida, nos instruindo. A primeira grande ação do Espírito em relação a nós, e que nós devemos honrar, é o fato de que ele nos alcançou e nos convenceu do pecado. Está lá em João, capítulo 16, versículos 7 e 8, diz: mas eu anuncio o que é bom para o bem de vocês, que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz conosco é isso, nos convencer da nossa incapacidade de nos salvar, nos convencer do único caminho que é Jesus. Então, essa é a primeira ação e que nós devemos honrar ao Espírito, né? O Espírito garante a nossa salvação. Tá? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz: ora, o Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito garante a nossa salvação. Né? O Espírito Santo entra no nosso coração e nos dá segurança da salvação através da fé. Ele lhe traz para Jesus e lhe dá o conforto de saber que os seus pecados foram perdoados. Quem é que nos dá esse sentimento de eu estou perdoada? Né? É o Espírito Santo que habita em você. Como eu disse antes, o Espírito Santo tem a tarefa de nos ensinar
cotidianamente. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. João capítulo 16, versículo 13. Então Jesus, ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar. É através do Espírito que nós conseguimos entender coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia em nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que traduz para nós a palavra de Deus. Por isso que quem não tem o Espírito, quem não é salvo, vai ter dificuldade de entender as verdades de Deus, né? Somente a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar na sua vida é que ele ilumina o seu entendimento e aí você começa a compreender das coisas de Deus. E a outra ação que o Espírito Santo tem na nossa vida é que ele produz frutos, os frutos do Espírito. Aqui nós temos, né, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, a questão dos frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, todas essas coisas que as pessoas, né, querem ser para os outros, né? Qualquer pessoa, independente da religião, se você for falar sobre algumas questões como essa, a pessoa vai falar assim: eu quero ser uma pessoa amorosa, paciente, boa. Isso são frutos do Espírito Santo em você. Sem a transformação do Espírito, isso não é real. Então, o Espírito Santo produz efeitos na nossa vida que marcam a gente como cristão. A nossa atitude muda, né? Quando nós passamos a ter o Espírito, porque nós deixamos de viver para o pecado para viver para Deus. Então, esse mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, deve ser entendido como um único Deus, o único Deus a quem nós servimos, o único Deus a quem nós honramos. Não existe hierarquia, né? Ai, Deus o Pai, eu oro para Deus o Pai, o Deus o Espírito, o Deus o Filho. Nós devemos honrar a Deus, glorificar a Deus por toda a sua ação na nossa vida, pela morte de Jesus e por ele ter enviado o Consolador para nós, aquele que direciona cotidianamente a nossa vida, que a gente possa viver plenamente o Espírito na nossa vida e que nós possamos ter essa segurança, né? Essa garantia de que Deus está conosco através do seu Espírito. Uma excelente semana a todos. Que Deus nos abençoe.